Vamos colocar no telão. Uau, mudaram a minha foto, olha só. Tema de hoje, já gravando em CD, para você poder levar no final deste culto, falsidades religiosas. Louvado seja Deus, porque hoje nós vamos entender um pouco mais destas falsidades religiosas, desse sistema religioso que tem uma força maligna por trás. Nós vamos para a palavra de Deus, começando com a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 3. Diz assim: ora, o Espírito, este Espírito é o Espírito Santo que faz esta afirmação, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Nós vamos ver hoje alguns ensinos de demônios, alguns espíritos enganadores. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Vamos dar graças a Deus, vamos dizer que nós conhecemos a verdade, fomos libertos desse sistema todo maligno e que hoje nós podemos dizer que estamos aqui incluídos nestes fiéis que conhecem plenamente a verdade. Vamos orar a Deus? Comece a dizer graças a Deus, Senhor, eu te conheço, eu conheço plenamente a verdade, eu já fui liberto pela verdade. Obrigada, Jesus, porque o teu povo, que se chama pelo teu nome, está aqui diante do trono da graça, com livre acesso, Jesus, até a tua presença, Senhor. Não precisamos de intermediários, nós podemos confiadamente chegar até ti e dizer: Pai, fala-nos nesta hora, revela-nos os teus mistérios, aquilo que ainda não conhecemos, aquilo que ainda não sabemos, fala ao nosso coração, Senhor. Que olhos sejam iluminados nesta noite, ó Jesus, que escamas caiam dos olhos, que haja, Senhor, um rasgar do véu que encobre, Jesus, a verdade, porque a verdade há de libertar, Jesus. Pessoas aqui dentro deste santuário, pessoas que estão conosco pela internet e tantos quantos forem ouvir este CD ou participar, Senhor, pela internet, pelo videocenter dos nossos cultos e mensagens. Nós já te agradecemos porque esta palavra não voltará vazia. Ela vai desmascarar, Senhor, o engano, a mentira, a hipocrisia. Em nome de Jesus nós oramos. Por fé agradecemos os resultados deste conhecimento. Amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos amados, povo de Deus, povo santo, povo de propriedade exclusiva do Senhor, aqueles que fazem parte de uma nação eleita, que são chamados na Bíblia de sacerdócio real, e que aprendem a ser agradecidos ao Senhor, em tudo dando graças, dizendo graças a Deus. O apóstolo Paulo, reformista da igreja cristã, radical contra as mentiras, contra as falsidades, nesta epístola a Timóteo, que nós começamos a ler, o apóstolo Paulo alerta que muitos enganos, ensinos de hereges, de heresias, e até ensinos demoníacos, iriam surgir principalmente nos últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos vivendo estas questões. Já há sinais disto. Reino contra reino, nação contra nação, pessoas se tornando cada vez mais amigas do mundo que amigas de Deus, rebeldia, mortes, tragédias. A sociedade está confusa
nos seus valores. Há uma desorganização social, há uma bagunça, há uma confusão, há um caos no mundo. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, 10, ele diz: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Há muitas vozes. Por todo lado as pessoas estão falando coisas. Em toda parte há pessoas, sabe, falando, querendo ensinar, ditando coisas, especulando, afirmando, filosofando. Há muitas vozes no mundo. Todas têm um sentido, todas têm um objetivo. E o apóstolo Paulo fala a Timóteo sobre hipocrisia, sobre mentira, sobre uma falsa religião. Veja mais uma vez em 1 Timóteo 4:3, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis ou por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, o apóstolo Paulo diz que isto de proibir coisas, exigir abstinência, colocar regras, colocar fardos sobre as pessoas, que isto é espírito enganador, é ensino de demônio, é falsidade, é mentira, é hipocrisia, é heresia. Proíbem o casamento. Ora, o que uma entidade, uma igreja, uma denominação, um sistema religioso tem a ver com isto? Proibir o casamento, exigir abstinências de alimentos. A quem o apóstolo Paulo se refere, afinal? Paulo se refere à grande meretriz, que é o nome dado na Bíblia a um sistema religioso de engano, de meretrício, e ele se refere também a todas as religiões que seguem os dogmas desta grande meretriz. Suas crenças, suas tradições, estão incluídas aí as igrejas tradicionais evangélicas também, protestantes, aquelas que adaptaram dogmas romanos, aquelas que incorporaram nas suas regras denominacionais, nos seus estatutos, estas heresias, estas crenças, estas tradições. O apóstolo Paulo está falando da grande meretriz que tem suas filhas, diz o livro de Apocalipse, e que influencia muitos segmentos religiosos, cujas crenças são todas demoníacas e mentirosas. Então, essa falsa religião romana, ela é considerada a maior igreja do cristianismo, com mais de 1 bilhão de fiéis espalhados pelo mundo todo. E esta igreja, este sistema, tem tentado disfarçar o seu rosto, imitando as igrejas evangélicas, com hinos, com estilo de culto, não mais aquelas missas tradicionais. Hoje há até programas na televisão em que os seus líderes não aparecem mais vestidos tradicionalmente com as batinas, em que aparecem de uma forma mais despojada, falando com um microfone, sem um altar, sem aquelas coisas que constituem, né, aquele espaço físico tradicional. Estão tentando trazer de volta aqueles que já perceberam que tudo não passa de uma hipocrisia e que muito do que se ensina está contra a verdade e que desde o século XX vem perdendo a sua força e os seus fiéis, graças a Deus. Então, esta entidade que o apóstolo Paulo fala tem 2000 anos de história e ela foi contestada moralmente e historicamente no século XVI por Martinho Lutero, quando nasceu o protestantismo, de onde saíram as igrejas protestantes, chamadas hoje de igrejas evangélicas. Lutero, ele teve a coragem de expor as falsidades e as mentiras desse sistema político, religioso, sei lá o que ali, romano, através de suas 95 teses que ele colou na porta, né, de uma catedral. Ali ele estava expondo as mentiras, as falsidades desse sistema.
E essa instituição começou então a ser desmascarada. Mas vejam, ainda milhares de pessoas no nosso país continuam cegas. Adoram imagens, pagam promessas, acreditam no purgatório, acreditam na infalibilidade de um homem que é chamado de Papa, que se diz sucessor do apóstolo Pedro. Chamam-no de Vossa Santidade. Ele é considerado pastor de todos os cristãos do mundo. É uma espécie de Cristo na terra. Todos têm que se dobrar e se curvar diante dele e das suas decisões, porque são decisões consideradas infalíveis. Então, essa instituição religiosa, esse sistema, é também chamado de Igreja Apostólica, porque diz que se baseia na doutrina dos apóstolos de Cristo. Só que uma igreja apostólica não tem nada a ver com isso. Nós sabemos o que a palavra apostólica significa: enviado, respaldado por Deus, com uma mensagem para um povo específico, especial sobre a terra, né? Então, por que apostólica? Porque está baseada nos 12 apóstolos de Cristo. Eu começo por dizer que a única doutrina que reconhecemos e o único evangelho a que nos submetemos é o evangelho da graça de Deus revelado ao apóstolo Paulo e pelo apóstolo Paulo para a igreja gentílica. Amém? Então, não temos nada a ver com o apostolado dos 12 judeus que foram enviados aos judeus. Nós temos a ver com o apostolado de Paulo, apóstolo aos gentios, com uma mensagem de revelação de um novo pacto, uma nova aliança, a graça de Deus. Em Gálatas 1, 6 e 7 diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo reclamava disso. A pessoa é chamada na graça e depois passa para um outro evangelho, o qual não é outro, porque não existe outro, logicamente, né? Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então pense bem, fora do que o apóstolo Paulo ensinou, mostrou, revelou, anunciou, escreveu, ele diz que não existe outro. Qualquer coisa fora da graça de Deus é perversão. Ele diz aqui que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Então, fora da graça é perversão. No versículo 8 ele diz: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Então, além da graça, não existe outra palavra, não existe outro evangelho. E quem pregar além da graça, seja anátema, seja maldito. Gálatas 1, 11, diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, este é o evangelho da graça, não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, vamos entender o que se passa no Brasil. O Brasil está cheio de maldição. O Brasil está cheio de anátema. Por quê? Porque o que o Brasil crê, a fé cristã brasileira, vai além do que Paulo pregou. O Brasil está cheio de anátema, está cheio de idolatria. O Brasil está cheio de santos, de doutrinas dos homens, de votos de pobreza, de escravidão religiosa. Estou aqui para dizer, isto tem que parar. Isto tem que cessar. Deus levantou um povo que o conhece em espírito e em verdade, que está plenamente convicto da revelação, da graça e da verdade, para fazer parar esta mentira, para fazer parar esta situação de anátema que vive o povo brasileiro, amados. Em Gálatas 5:1 está escrito assim, Gálatas 5:1, por favor. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois,
firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Então, esta falsa religião, este falso cristianismo, este falso evangelho, é que escraviza as pessoas. Então, nós vamos começar agora entendendo o que Deus abomina na Bíblia, que Ele diz na Bíblia que abomina. O que é o que Deus mais abomina e que está em toda a Bíblia, mostrando o que é que Deus abomina? Chama-se idolatria. Idolatria é o que Deus mais abomina. Bispa, mas o que é idolatria? Idolatria são coisas materiais, coisas físicas, são objetos que são usados como divindades, ou como símbolo de divindades, ou como maneira de levar a vida a alguma divindade. Ser o transporte, ser o canal, ser a representação, ou ser a própria divindade. Estão aí as medalhas, os crucifixos, as estátuas, as fotografias, os quadros, as pinturas e toda a simbologia que o nosso país conhece muito bem por causa de todo o sincretismo religioso, ok? Muitos acham que a fé tem que estar ligada a alguma coisa que possa ser vista, que a fé tem que estar ligada a alguma coisa que possa ser tocada, que possa ser visualizada ou mexida, tá? Mas nós vamos ver o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então aqui já cai por terra que não é necessário ver. Não é para viver vendo, nem pondo a mão, nem pondo em si, nem reverenciando coisas, nem intermediários, nem objetos, nem símbolos, porque nós andamos por fé. Então, fé é o oposto do tocar, do pegar, do apalpar, do visualizar. Fé, o que é, igreja? Fé é a certeza de coisas que eu não vejo. Isto é fé. É a convicção de fatos que eu espero, eu não vejo ainda. Isto é fé. Então, dizer que fé está na fita, que fé está numa figa, que fé está num rosário, que fé está num copo d'água, isso é mentira do diabo. Fé é a certeza de coisas que eu não vejo. E a palavra de Deus diz, é para andar por fé e não por vistas. Então, não é preciso ver nada, é preciso crer. Olhe o seu irmão e diga, não é preciso ver nada, é preciso crer. Você está entendendo? Amém? Muito bem. Então, esse espírito pagão, que consta da idolatria, se opõe ao Deus vivo, se opõe à verdade do Evangelho. Então, assim, idolatria já está na contramão, está fora da palavra. Romanos 1,18 também diz, olha só, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Agora você já sabe que é perversão, tá? Porque é além da graça, além da fé, perversão. Que detém a verdade pela injustiça. Então veja, onde se esconde a verdade, onde não se ensina a verdade, onde se prega mentiras, diz que a ira de Deus se revela do céu. Tem a ira de Deus. Você está entendendo? Não tem a bênção de Deus, tem a ira de Deus. Também em Deuteronômio 4, 15, 16 e 19, diz assim, guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Não teve aparência de nada, não é? Então o Senhor diz, guarda dessa mentira, tá? Guarda a tua alma dessa mentira, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido, olha a sedução, a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles
coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo, todos os povos debaixo de todos os céus. Então veja que 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas estão seduzidas, se curvando diante de imagens, se curvando diante de seres que são copiados, esculpidos, fotografados, desenhados. O Senhor diz, não faça isso. O Senhor diz, guarda a tua alma, para você não cair nesta loucura. Eu vou lhe mostrar que é loucura. 1 de João 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Amados, o Senhor dá entendimento para saber quem é o verdadeiro Deus. E diz o versículo 20, olha agora. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Diga, eu estou no verdadeiro. E agora, olha o que João diz aqui. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Uau! Nós conhecemos o verdadeiro, estamos no verdadeiro, andamos por fé e não pelo que vemos, e não podemos, amados, ignorar a ira de Deus que se manifesta quando alguém não se guarda de um ídolo. Amém? Tem que se guardar dos ídolos. Por quê? Porque Deus abomina a idolatria. Romanos 1:21 diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Sabe o que é uma pessoa nula de raciocínio, não entende nada? Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. A pessoa idólatra se torna nula de raciocínio. Pensa bem, quando você vê uma pessoa se prostrar diante de uma imagem, uma pessoa numa procissão carregando aqueles andores, né? Com aqueles... O que é isso? Amados, ali nós temos pessoas muito inteligentes, mas espiritualmente a Bíblia diz que são nulas de raciocínio. Não entendem nada. Estão totalmente cegas. Por quê? Porque quem cega o entendimento é o próprio Satanás, que tem interesse na idolatria. Olha o que diz o versículo 22. Inculcando-se por sábios, acham-se o máximo, que sabem tudo. Tornaram-se loucos. Então, estou aqui lhe mostrando que idolatria é loucura. Diga, idolatria é loucura. Diga, a pessoa idólatra se torna nula no seu raciocínio. Lógico, a idolatria separa Deus dos homens. E Satanás, sabendo disso, tem levado milhões de pessoas no nosso país para as procissões. Pessoas enganadas, pessoas nulas de raciocínio, pessoas cegas, pessoas que se acham sábias, mas que no fundo são pessoas loucas. 1 Coríntios 12:2 diz, sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Quantos aqui não fizeram isso no passado? Eu era uma idólatra de carteirinha. Nós nos deixávamos guiar aos ídolos mudos. Nós nos conduzimos aos ídolos mudos. Nós somos guiados para isso. Quem nos guiava? Onde é que nós estávamos quando estávamos no mundo, mortos em delitos e pecados? Quem nos guiava? O príncipe da potestade do ar. E ele nos guiava para quê? Para a idolatria. Por quê? Eu disse que ele tem interesse nisso, porque a idolatria afasta Deus dos homens, separa, não há comunhão através da idolatria. Então, quantas pessoas ainda estão assim? Pensem. Quantas pessoas? Você deve conhecer alguém. Quem sabe dentro da sua casa, da sua família, entre os parentes, entre os seus colegas, amigos, enfim. Quantas pessoas ainda estão assim? Cegas, nulas de raciocínio, conduzidas pelo diabo à idolatria. Olha, amados, a idolatria é detestável. A idolatria é pura ignorância. A idolatria é cegueira espiritual. Em 1 de Pedro 4:3, olha o que ele diz aqui.
porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Chega, já fizemos o que tínhamos que fazer quando estávamos cegos, não é? Tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em, leia comigo, detestáveis. Pode ver que todas as outras coisas só tem uma palavra. Olha só, dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices. E quando fala em idolatria, como é que a Bíblia se refere? Detestáveis idolatrias. Então, porque a idolatria é detestável, Deus abomina. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Concluindo, sai correndo disso, sai fora, foge. Levítico 26, 1. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, que mais? Só isso. Nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então ele diz, se eu sou o teu Deus, não faça isso. Senão não sou o teu Deus. Teu Deus é aquilo lá. É aquele ídolo, é aquela coisa. Se eu sou o teu Deus, o seu Senhor, então não faça isso. Ele está ensinando. Deus condena. Por quê? Porque fazer isso, ou cultuar um ídolo, é um ensino de demônio. Eu lhe mostrei o início da carta de Paulo a Timóteo. É uma heresia destruidora, destrói a vida da pessoa. E Satanás tem usado os ídolos para que os cristãos não adorem ao único Senhor, ao verdadeiro, ao soberano Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 10, 19 e 20 diz, que digo, pois, agora você vai ver, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Sacrificado ao ídolo é qualquer coisa que se oferece ao ídolo. Você sabe como as pessoas fazem aí fora promessas? Já viram isso? O que oferecem ao ídolo? Vela, lamparinas, flores, que mais? Comidas, fitas, perfumes, então, tantas coisas, sabonetes, enfim, as coisas são as mais balas e etc, etc, né? Ele está dizendo assim, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Aquilo que se sacrifica tem algum valor, é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Olha o que a Bíblia diz. Será que o ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Se você tem um ídolo ainda em casa, no carro, na bolsa, não sei. Se tem alguma forma de alguma coisa de idolatria, jogue isso fora já, urgente. Porque isso é associação ao demônio. Quando alguém tem um ídolo em casa, na sua loja, no seu carro, não sabe, mas está dando autorização legal a Satanás de governar a sua vida, a sua loja, a sua casa e o seu carro. Porque Deus não está nisto. Você vê as pessoas comprarem carros e elas pintam atrás, você já viu um terço? Colocam ali uma imagem dentro daquele terço, ela está dando autorização legal ao diabo sobre aquele automóvel. A palavra de Deus, põe novamente para mim o 20, por favor. É muito forte, mas nós temos que marcar isso. 1 Coríntios 10, 20. Onde nós estávamos. 1 Coríntios 10, 20. Sumiu? Aí. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam, o que se oferece, é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Atrás de um ídolo está um demônio. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, se você tem um ídolo, você é associado ao demônio. Deus não está nisso. Êxodo 20, 1 a 6. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade, idolatria e iniquidade. E Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Então, a idolatria aborrece a Deus. Os idólatras aborrecem a Deus. Bispa, é muito sério. Ele diz que ele faz o quê? Que ele se indigna contra a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Ele está falando de idolatria. A idolatria aborrece, o idólatra aborrece a Deus. Deus está aborrecido com mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Pensem, quantas vidas estagnadas, quanto sofrimento, quanta ignorância, quanta nulidade de raciocínio, quanta cegueira espiritual, quanta religiosidade, para quê? Para nada. Ao contrário, para coisas terríveis. Tem muita gente que diz assim, eu não idolatro, eu não sou idólatra, eu entendo isso, mas eu não me importo com a idolatria dos outros. Eu queria deixar claro aqui que eu me importo. Porque eu conheço a Bíblia e eu sei o que está por trás de um ídolo. O ano passado, eu estava me recordando disso, porque vai chegando o final de ano e as pessoas começam a colocar a sua fé em coisas por causa do Natal, por causa do presépio, e começa aí, vem o final do ano e as pessoas começam a se agarrar em coisas, em rezas, em mantras, em figuras, em simpatias, que não passam de antipatias do inferno, para o ano seguinte, aquela coisa toda. E eu me lembro que, no ano passado, por conta das festas de Natal, das compras de Natal, eu estava dentro de uma loja e comprando sapatos. E eu me lembro que eu comprei sapato para um, para presentear o outro, para mim e tal, e estava com várias sacolas de sapato, e na hora de eu pagar, eu dei o cartão, a mulher do caixa era a gerente da loja, mas a dona estava do lado, passou o cartão, aquela coisa toda, e ela diz, você fez uma boa compra, aproveitou, não sei o quê, as promoções, que bom, tal. Eu falei, graças a Deus, tal. E ela pegou e falou assim, já que você falou em Deus, então eu vou lhe dar isto aqui. E pegou assim, um bolinho de uns santinhos. Eu não me recordo se era São Judas Tadeu, não sei, um desses famosos dos infernos. Pegou todos aqueles santinhos e começou a jogar dentro de todas aquelas sacolas, dizendo, leva para você, porque agora vem o fim do ano. E eu ali, todo mundo olhando, e eu disse para ela, olha, não vou levar. Abri as sacolas, amados, cheio de sacolas. Você imagina, aquele calor na loja, e eu catando todos aqueles negocinhos, tirei tudo e pus em cima do balcão de novo e falei, não, senhora, eu não vou levar. E ela disse, mas por que não? Dá sorte. Aí não era mais a rezinha que estava atrás, já dava sorte. Dá sorte, é o santo não sei dos que lá, das coisas impossíveis. Eu disse, não, quem é o santo dos impossíveis se chama Jesus Cristo. Ele é o Deus dos impossíveis. E ela começou... Amém. E ela começou a ficar meio assim, perturbada, e ela disse, não, toma para você, porque eu fiz uma promessa que eu não deixaria sair ninguém da minha loja sem dar isto. E eu disse, a sua promessa acaba de falhar, porque eu não vou levar isso. Aí ela começou a ficar irada, amados. Ela pegou aquele bolo de coisinha, jogou dentro da sacola e disse, leva, porque senão eu quebro a minha promessa. Eu peguei tudo de novo e disse, não levo, porque senão eu ofendo ao meu Deus. E ela disse assim para mim, peraí, mas Deus é tudo a mesma coisa. Eu falei, não é tudo a mesma coisa.
Parou a loja, todo mundo ouvindo aquilo, eu mansinha, e a mulher muito brava, vermelha. Aí ela disse, por que você não quer levar? Eu falei, porque eu não creio nisso. Eu creio num só Deus, uma só fé. E ela é capaz de mover qualquer situação, de trazer o melhor ano. Você precisa conhecer Jesus. Aí ela começou a ficar muito brava, muito brava, muito brava. Aí por fim, sabe o que ela fez? Ela pegou assim um só, e disse assim, leva um pelo menos. Eu disse, mas eu não creio. Aí ela disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, se você não acredita, pode não te fazer bem, mas mal não vai fazer. Eu disse, aí que está o problema. É que vai fazer mal. Porque atrás disso, se você soubesse o que está por trás disso, vai fazer mal. Eu não vou levar, porque atrás disso há demônios. É por isso, ela falou, por isso. Está vendo como são as pessoas? Você é daquelas. Eu falei, daquelas o quê? Fanáticas. Eu disse, pelo meu Jesus sou o mesmo. Mas é o seguinte, ou a senhora fica com o santinho, ou eu não vou levar mais nenhum sapato. E aí quebrou a promessa e ainda vai ter prejuízo. Ela disse, não, leve os sapatos. Eu fico com os santinhos. E eu disse para ela, a senhora está me empurrando uma coisa que eu não estou querendo ficar. Mas eu não vou lhe empurrar nada. Eu gostaria de voltar aqui e lhe trazer algo que vem do trono da graça do Pai, que é conhecimento da graça e da verdade, para que a senhora seja liberta dessa escravidão. Aí ela disse, quer dizer que isso não tem bênção para mim? Eu falei para ela, não. Isso tem maldição. Ah, não pode ser. Aí já veio vindo uma velhinha lá de trás. O que foi, minha filha? Não, mãe, é que ela não é católica. Então deixa ela ir, porque nós somos... Aí eu falei, então tá bom, dá licença, até logo, passe bem, Feliz Natal para todos, ho, ho, ho. Me mandei. Amado, na minha sacola não vai algo que me associa a um demônio, que me associa a um Satanás. Eu não tenho preconceitos, mas eu tenho conceitos definidos. Amém? Por que eu contei essa história toda? Porque tem muita gente que quer dar um de bonzinho, dar um de, sabe, daquele do bom samaritano, e diz assim, não, se bem, se mal, como é que é? Se bem não faz, mal também não faz. Você não sabe que faz um mal tremendo. Porque você dá autorização legal ao ídolo. Não pode. Não permita. Nas suas coisas, não. Não, na sua casa não, na sua carteira não, no seu carro não, com seus filhos não, não e não. Tem gente que tudo bem. Fala, não, eu não creio, mas eu respeito. Amados, fora. Eu não creio, respeito as pessoas. O sistema eu abomino, porque a Bíblia ensina você a abominar tudo que Deus abomina. Se Deus abomina esse sistema, abomine esse sistema. Não se submeta a isto. Você não vai passar o dia 31 e ter que se submeter a comer lentilhas cozidas para não ficar mal com A ou com B. Se você vai passar por isso, não vá. Você não pode participar da mesa da bênção e das mesas dos demônios. E quando se tem estas coisas, esses patuás, estas coisas, você está se associando a ídolos. E isto é, diante de Deus, abominação. Amém? Você está compreendendo o que o Senhor está falando com muita antecedência para que a igreja ore, se programe, sabe? Ore ao Senhor, se posicione. Deus está esperando um povo que tenha posicionamento. Amém? Eu nem sei onde é que eu estava mais. Onde estava? Êxodo. Agora Salmo, por favor, 115, 1 a 9. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Nós não queremos glória para nós. Homens não podem ser glorificados, amados, entidades. Mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Olha que coisa forte, hein? Onde está o nosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Então não é promessa, não é escultura, não é andar de joelhos ralando que muda Deus, amado. Deus não muda, Ele faz tudo como lhe apraz, como lhe agrada. E eles? Quem são os deuses deles?
Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Você já viu quantas pessoas ali ajoelhadas? Fala comigo, fala, fala. E aquela coisa está lá. Olha para mim. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, a igreja confia no Senhor, os eleitos confiam no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Aleluia. Diga, ele é o meu amparo e o meu escudo. Você vê o que diz aqui, torne-se igual a eles, sem ver, sem emoção, sem sentir nada, sem falar, nulos totalmente. Quem os faz, quem os prega e quem os adora. Olha o que Paulo, a gente tem uma sensação, uma coisa estranha quando a gente se depara com idolatria, não é verdade? Hoje, quando você vê na TV, nas novelas, né? Quando você vê essas datas marcadas, aquelas coisas, causa uma repulsa. E não é só com a gente. Olha o que eu tinha achado isso há muito tempo, achei novamente na Bíblia. O que aconteceu com o apóstolo Paulo em Atos 17, 16. Diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Era uma cidade tão idólatra. Paulo estava ali esperando, né? E ele falou, Paulo estava angustiado, o espírito dele estava revoltado. Idolatria é revoltante, porque é um roubo do diabo, sabe? Roubo da glória de Deus, colocada numa coisa, né? Uma interferência do inferno. E você sabe que assim como em Atenas, no Brasil, também há cidades cheias de idolatria. Há ou não há? É revoltante. Há cidades no Brasil que revoltam. Você vai em alguns lugares turísticos, e o guia turístico, eu me lembro quando estivemos em Salvador, não é, bispo? O que o guia já fala? Primeira coisa de orgulho da cidade, nós temos 365 igrejas. E nós olhamos um para o outro e dizemos, para que serve? Com essa miséria toda, né? Com um país que poderia estar engrossando as estatísticas do Nordeste, pobre, miserável. Não, para quê? Eu falei, por que esse número? Uma para cada dia do ano. Eu falei, por isso toda essa desgraça. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. É revoltante, amados. Olha o que diz Efésios 1:17. Essa é a nossa oração e tem que ser a sua também, a sua postura, a sua posição em Cristo. Para que o Deus de nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu creio que nós não precisamos sair daqui e colar na porta das igrejas católicas 95 teses, porque nós estamos pela internet para o mundo inteiro, e há de acontecer um milagre de revelação no pleno conhecimento do Senhor, sabe? Que Deus conceda espírito de sabedoria para esta nação, para que caia esta cegueira por terra, esta ignorância espiritual, essa nulidade de raciocínio que faz as pessoas serem tão medíocres, andarem de rastro, serem tão deficientes, tão amarradas, tão subjugadas. Amém? Então, que Deus revele a verdade hoje para milhares de pessoas e que você também seja um instrumento de levar esta verdade. Você conhece alguém que precisa ser liberto desta escravidão? Conhece? Amém. Bispo, eu não sei como falar. Pega o CD e presenteie. Quem sabe alguma coisa acontece da parte de Deus, porque Ele quer libertar os seus filhos desta cegueira. Amém? A igreja romana, eu poderia ficar aqui falando e falando e falando dos dogmas, mas
são tão terríveis que não vale a pena, amados. Todos eles estão fora da palavra de Deus. Está tudo errado. Não tem nada a ver com Deus. É um ensino realmente de demônio. São heresias destruidoras. Aquele catecismo que é oferecido aos fiéis só serve para confundir as pessoas, só para enganar, não elucida, não liberta ninguém, não tem verdade alguma. Começa, você sabe, pelo batismo de crianças. Não é isso que se faz na Igreja Católica? Nasceu, marca o batismo. Não chama nem batismo, chama batizado, né? Vamos convidar todos para o batizado. Você sabe o que aquela água que é jogada ali na cabecinha da criança tem de poder? O que diz a Igreja Católica? Que ali é tirado o pecado daquela vida. Você sabia disso? Aquela aguinha batismal é para a remissão de pecados. O que é que diz a sua Bíblia e a minha Bíblia, em português claríssimo? O que é a remissão dos pecados? O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E os nossos pecados são remidos, são perdoados, quando nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Isto é uma experiência única, pessoal, intransferível e que não tem a intervenção de ninguém e de nenhum sistema religioso. Amém? Você está entendendo? Então, assim, já começa tudo errado, não é? Depois, eles têm uma coisa chamada crisma. Só quem foi católico sabe do que eu estou falando, não é? Já foram crismados aqui? Algumas pessoas foram crismadas? Muito bem. Você sabe o que aconteceu na sua crisma? Ninguém sabe. Deram um tapa no seu rosto, não é, irmã Carmen? Pois é. É um tipo de uma unção com óleo. O que é aquilo? É a confirmação que é necessária para fortalecer o Espírito Santo na vida da pessoa. Olha que tremendo, não é? Então, o que é isso? É uma crisma, é um crisma. Então, se coloca um óleo, né? Se dá um tapa para acorda, o Espírito está sendo... Agora eu não sei se ainda fazem isso, mas toma um solavanco. Tipo assim, o Espírito Santo agora está sendo confirmado, aprofundado na vida da pessoa, por aquele gesto. Então assim, quando é que o Espírito Santo entra na vida de alguém, amados? Quando? Quando se crê e se confessa Jesus, se é selado com o Santo Espírito da promessa. Amém? Para o dia da redenção. Estamos entendendo? Estou lhe mostrando algumas coisas muito conhecidas na Igreja Romana, na Igreja Católica, não é? E a confissão? Você conhece a confissão com penitência? Não conhece a confissão com penitência? Não tem um confessionário, um negócio, sabe, macambúzio, escuro, de madeira. Você entra lá, tem uma cortininha, tem um xadrezinho para você não ver a cara dele. O que você faz? Confessa os seus pecados perante um padre. E aí ele aplica uma penitência. O que é uma penitência? São tarefas ou sacrifícios que se tem que fazer para alcançar o perdão divino e a absolvição daqueles pecados. Isso tem na Bíblia, igreja? Não. Os nossos pecados foram lançados onde? No mar do esquecimento. Quem fez isso? Jesus. Há alguma penitência, alguma tarefa que você faça, alguma obra, algum sacrifício que vá absolver você? Não. A Bíblia diz que por um único sacrifício aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Amém? Então aqui, eu vou ser firme, taxativa e profunda. Isso não é cristianismo, nem nunca foi. Porque um cristianismo que nega a obra de Cristo na cruz do Calvário não pode ser considerado cristianismo. Nós só somos cristãos porque nós cremos na obra de Cristo na cruz do Calvário, amados. Se não se acredita no que Cristo fez na cruz, não é cristianismo de jeito nenhum. Segundo aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele já vê você justo, lavado, perdoado, redimido, em Cristo fomos justificados. Amém? Então nada de ficar confessando pecado a ninguém e nem pagando penitência, porque isso não tem nenhum efeito, nenhum significado. Hebreus 9, 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Quem são os muitos? Os eleitos, escolhidos, predestinados, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Aleluia! Diga, já fui perdoado. 1 de Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes. Ele carregou os pecados ou não? Carregou, graças a Deus. Quer saber mais uma coisa estranha, fora da Bíblia? A tal da Eucaristia, chamada também de comunhão. Nada a ver com nada. Pegam ali o pão, que não é pão, é uma hóstia. Pegam ali um vinho, que não é agora mais toda a missa que tem vinho, né? Tem só o pão, que o vinho é muito caro. E eles dizem que no pão e no vinho há uma coisa chamada transubstanciação. Sabe o que é isso, Ricardo? Não? Que ali, pelas mãos do sacerdote, o pão vira corpo de Cristo e o vinho vira sangue de Cristo. Tremam os céus. Você não vê por que as pessoas, quando põem aquela hóstia na boca, nunca ninguém viu isso, você não aprendeu isso na igreja católica? O que fazia com aquilo lá? Botava uma lingona para fora, as crianças faziam isso. Punha na beiradinha. Aquele negócio colava no céu da boca, amado. E a gente morria de medo, porque não pode encostar no dente. Porque é o corpo de Cristo. Você mastigou o corpo de Cristo, filho. Pecou. E aí vem aqueles folclores, né? Eu tinha uma prima que dizia assim, ai, uma menina mastigou e saiu sangue de Jesus na boca. E aí você sabe que as coisas acontecem. Amados, tirando as brincadeiras, você veja a que ponto chegou essas heresias destruidoras. Que há uma transubstanciação naquele momento, não é? Em que aqueles elementos se transformam em carne, de verdade, e em sangue, de verdade. O que diz 1 Coríntios 11, 23? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em não é que o pão vai virar corpo, é para fazer em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em... Então, o vinho é em memória. Nada vai virar, vai ser transubstanciado, tá bem? Em memória de mim. Em memória nós celebramos, só. Amém? Nada vira outra coisa. É pão, pão, vinho, vinho. Ok? Vou encerrar. Tenho que encerrar porque o meu horário já deu. Eu sei que está interessante, mas os irmãos já ouviram falar de extrema-unção? Pois é. Eu acho bom você ficar na igreja direitinho, quando partir para a glória, em paz, porque eu não vou dar extrema-unção na casa de ninguém. Ok? O que é extrema-unção? Eles chamam de um último sacramento. Lógico, vai morrer, então é o último sacramento, não é? É um óleo ungido, um óleo santo, para curar a alma. Então, ali, recebem extrema-unção, o pecador já está moribundo, está ali partindo, unge com óleo, faz lá, brim, brum, a reza, está liberado para ir para o céu. Mas o que diz a nossa Bíblia em Romanos 10, 9? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás... Então não é óleo que salva. O que é? Fé no coração, confissão com a boca. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, extrema-unção é... Não vou dizer o que é, você já entendeu.
Amém? Não existe. E as rezas, os terços, Aves Marias, os Pais de Nossos, Padre Nossos. Mateus 6, 5 a 7. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, presta atenção, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Você nunca rezou um rosário? Um terço? Um mistério, 10 Ave Marias, outro mistério, pelo muito falar. Tem gente que diz 1/3 não é suficiente. Vamos rezar 2/3. Vamos rezar 3/3. Você está entendendo? Muito bem. Eu encerro com o tal do celibato. Porque nós lemos um versículo no início que diz o quê? Proíbem o casamento. E Paulo diz que isso é um ensino de demônio. Isso é uma heresia destruidora. Proibir uma pessoa de se casar é animal demoníaco. Porque a palavra de Deus não diz isso. Eu encerro com 1 Coríntios 7, 9, 23 e 24. Caso, porém, não se dominem, que se casem. Eu estou para conhecer alguém que se domina. E isto aqui em relação à vida sexual. Se domina, não tem necessidade sexual. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Deus quer o casamento. Quem deixou os desejos sexuais, entre um homem e uma mulher. Foi assim que tudo foi criado, tá? Originalmente. O resto é picaretagem. Foi Deus, desde o começo. Ele sabe muito bem como resolver esta situação. Como sanar, como suprir a necessidade do homem e da mulher. E ele estabeleceu o casamento para isso. Uma vez um rapaz na igreja disse assim para mim, ele não dava muito certo com as garotas, o namoro dele não ia muito para frente, né? Ele tinha muito atrito, e começava um namoro, não dava certo, e um dia ele estava ali no meio de todo mundo, ali no hall social, e ele disse assim, bispa, eu descobri a minha vocação. Eu disse, pois não, amado. Ele disse, eu não nasci para casar, eu vou ficar solteiro, esta é a minha vocação. Eu disse, eu tenho certeza que Deus me colocou para ficar solteiro. Eu disse, eu não tenho nada desta certeza, eu tenho a certeza ao contrário. Aí ele olhou para mim e falou, como assim? Ele disse, você não pode ver um rabo de saia, meu amado. Você não sossega se você não estiver namorando. Só porque não deram certo, você está querendo justificar. Mas a sua necessidade mostra que você é um homem feito para casar. Então, não se esconda atrás dos fracassos emocionais, das frustrações sentimentais de relacionamento, e use Deus ou uma vocação que Deus não lhe deu. Porque a palavra é bem clara. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens, nem de sistema algum. E diz o último, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Então, esta obrigação, você sabe que vem de um jogo de interesses lá atrás, em que os padres tinham que colocar para a igreja toda a sua herança, todos os seus bens, todas as suas fortunas. E
logicamente que se eles fossem casados, isso não poderia ser feito, ou no mínimo teria que ser dividido com a companheira e os filhos. E não era interessante para o sistema desde há muito tempo. Então, estamos aqui encerrando esta mensagem. Eu quero que você pense um pouquinho. Qual é o seu papel nesta sociedade brasileira? Uma sociedade dominada ainda pelo catolicismo, e os protestantes que existem no nosso país ainda não falaram a que vieram, ainda não marcaram a sociedade. Ao contrário, esses grandes que estão aí massificando, né, o povo, estão aí também incorporando muitas coisas, inventando seus próprios dogmas e também escravizando pessoas. Nosso ministério foi levantado para desmascarar, para promover uma reforma no seio da igreja cristã. Tenha ela a placa que tiver. Você é um reformador, seus olhos foram iluminados por Deus, o Senhor colocou em você uma semente divina, o seu espírito, e você tem uma responsabilidade de falar em nome dele nesta terra. Porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É hora de vermos o povo brasileiro liberto. Chega das pessoas irem para agora os palanques, como nós vimos na época da eleição, e cada um querendo um palanque dentro de uma denominação. Procurando as igrejas, os redutos evangélicos, a igreja católica, para poder falar e levar fiéis. Fiéis não são ovelhas indo para um matadouro. O mundo é o matadouro, mas o Senhor já nos livrou desse matadouro. Nós não estamos aqui para fazer política, para entrar em conchavos com quem quer que seja. Graças a Deus pertencemos a um ministério que não tem nada preso com nenhum sistema. A nossa dependência é única e exclusiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós falamos daquilo que nós cremos. E estamos fazendo uma obra somente no nome dEle. Que você também possa se levantar hoje com poder, com graça, com glória, com ousadia, com conhecimento da verdade, pela fé, e que você possa ser este instrumento do fluir e do amor de Deus a tantas vidas que precisam conhecer o que você conhece hoje. Que assim seja, assim disse o Senhor. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Louvado seja Deus. Você tem uma participação importante. Tem um final de ano cheio aí de momentos preparados pelo Senhor para você se colocar, para você, sabe, se posicionar e também levar a verdade libertadora a muitas vidas e a muitas famílias. Vamos fazer isso em nome de Jesus, para a glória de Deus. Bispo Rai vem nos dirigir em oração final, nos dar a bênção. Se o nosso louvor quiser fazer um último cântico, nós gostaríamos muito. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te sejam dadas, ó Pai, pelos nossos olhos que foram iluminados pela verdade. Obrigado, ó Pai, por nos ter trazido nesse lugar, nesta noite, ó Pai, para nos enchermos, ó Pai, de conhecimento, de verdade, ó Deus, de orientações, ó Pai, que vieram certamente do trono da Tua graça. E nós somos imensamente gratos a Ti por isso, ó Pai, pela obra grandiosa, monumental, que Tu fizeste na vida de cada um de nós. Amém, Senhor. Eu Te louvo, ó Pai, pela missão apostólica da graça de Deus. Jesus. Te louvo por esse ministério Obrigada, santo, ó Pai, Senhor, levantado por Ti para levar verdade, para levar conhecimento, ó Pai, às Tuas ovelhas. Amém, Senhor. Tão carentes, ó Pai, tão necessitadas, ó Pai, da verdade. Eu Te louvo, ó Pai, pela vida do nosso abençoado apóstolo, Sim, Jesus. por toda a família Obrigada, apostólica, Senhor. Jesus, Louvado pela é o vida teu do Bispo nome. Nacional, Miguel Amém, Ângelo Júnior, Jesus. pela Obrigada. vida da nossa Bispa Solange, ó Louvado Pai, é o teu nome, arautos que Senhor. são, ó Pai, dos Teus ensinamentos, pessoas levantadas por Ti, ó Pai, Amém, para Pai. mostrarem os caminhos, ó Pai, para fazerem a Tua vontade e para Louvado é serem teu canais e instrumentos da Tua bênção, da Tua glória e da Tua graça para os Teus filhos. Por isso nós declaramos que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Sim, Jesus. o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes na vida de todos. E aqueles que receberam essa palavra em seu coração digam amém. Amém. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigada por esta noite, Jesus.
pelo conhecimento, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém precisar sair, fique à vontade. O bispo já deu a bênção. Se você puder, cante conosco esta canção. Ele é o nosso Deus, o grande eu sou. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Até domingo. Diga a quem está ao seu lado: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus. Boa noite, internautas. Vão em paz, em nome de Jesus. Um sono tranquilo, em nome de Jesus. Amém.